Na verdade, trata-se de uma guerra contra a Bíblia e contra o Deus da Bíblia. Ele tem que ser enquadrado. Não vamos eliminá-lo por completo, Não. mas só lhe daremos um quadradinho no meio de muitos. Minha Bíblia diz que debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somente pelo nome de Cristo Jesus. Mas vamos analisar porque aqui temos algumas autoridades. Hoje marca o início da contagem regressiva para zerar as emissões que estão aquecendo o nosso planeta. É uma honra apresentar em seu primeiro TED Talk o Príncipe Williams. Embora nossa geração represente apenas um pontinho na vida desses magníficos carvalhos, temos o poder e o potencial para garantir que eles e toda a vida na Terra prosperem por outros 1000 anos ou mais. Mas só se agora liberarmos os maiores talentos de nossa geração para reparar nosso planeta. Não temos escolha a não ser ter sucesso. Obrigado. Ok, pessoal, eu estou dentro, espero que vocês também. Encontre essa lista no site do Countdown, use sua voz e descubra quais etapas são adequadas para você hoje. Agora, aqui está uma questão que ainda não discutimos. Como a fé e o clima se entrelaçam? Certamente uma pessoa pode responder essa pergunta melhor do que qualquer outra. Ele fez da crise gêmea do clima e da desigualdade os pilares centrais de sua ação, desde que foi eleito em 2013 como chefe da Igreja Católica Romana, e sua voz fala tanto para crentes como para não crentes. Ele está se juntando a nós agora de seu estudo particular na cidade do Vaticano. É uma honra e um privilégio apresentar Sua Santidade, o Papa Francisco. Gostaria de convidar todas as pessoas de fé, cristãs ou não, e todas as pessoas de boa vontade, a embarcar nesta jornada, partindo da sua própria fé, ou se não tiver fé, da sua própria boa vontade. Gostaria de propor hoje 3 cursos de ação. Como escrevi no Laudato Si, portanto, minha primeira sugestão é promover, em todos os níveis, uma educação voltada para o cuidado do nosso lar comum, desenvolvendo o entendimento de que os problemas ambientais estão ligados às necessidades humanas. Uma educação baseada em dados científicos e em uma abordagem ética. Sinto-me encorajado pelo fato de que muitos jovens já apresentam uma nova consciência ecológica e social, e muitos deles lutam generosamente pela defesa do meio ambiente e pela justiça. Como segunda proposta, devemos nos concentrar na água e na nutrição. A terceira sugestão é sobre a transição energética. Uma forma de estimular essa mudança é conduzir as empresas à necessidade urgente de se comprometerem com o cuidado integral de nossa casa comum, excluindo dos investimentos as empresas que não atendam aos parâmetros da ecologia integral, enquanto premiam quem trabalha concretamente nesta fase de transição para colocar no centro das suas atividades a sustentabilidade, a justiça social e a promoção do bem comum. Não devemos continuar a espremê-la como uma laranja. E podemos dizer que isso, cuidar da terra, é um direito humano. Convido, portanto, todos vocês a embarcarem nesta jornada, que propus no Laudato Si e também na minha nova encíclica Fratelli Tutti. Um discurso e tanto. E ele tem celebridades e pessoas importantes para apresentá-lo.
Ora, é interessante que aquelas empresas que não se conformarem terão Sim. que desaparecer É. e serão punidas. E aqueles que se conformarem serão recompensadas. E os jovens devem estar a bordo. E você disse que há muita música envolvida nisso. Sim, tinha também muita... Eu não coloquei no vídeo, mas tinha músicas o tempo inteiro. Foi um concerto de 5 horas. Mas a essência da história permanece a mesma. A mesmíssima. Estamos rumando ao bem comum. Todos precisam estar a bordo. Todo mundo em solidariedade. Solidariedade. E os jovens a quem ele se referia, será que estavam falando de Greta Thunberg? Já mostramos fotos anteriores dela, com um olho fechado, mas aqui tem algumas novas. And what's interesting is the one on the right. She's holding up a digital currency coin. Para mim, parece que esse tipo de aparição em fotos transmite uma mensagem subliminar. As pessoas dirão, isso é teoria de conspiração. Mas está aí, à vista de todos, não é? E já discutimos sua conexão, as de seus pais com o Clube de Roma e todas essas coisas em episódios anteriores. Nós estamos caminhando num rumo específico. Sabemos o que a profecia diz. Nunca devemos nos esquecer do que a profecia nos diz. Caso contrário, isso só seria ruído de fundo. Temos que olhar através desse resplendor, desse brilho, dessas mentiras, desse processo, para ver o rumo que estamos tomando. Bem, uma das coisas é o Common Pass. Isso vem do Fórum Econômico Mundial. O desafio. À medida que países ao redor do mundo trabalham para vencer a pandemia do Covid-19 e reiniciar sua economia e turismo, todos enfrentam o desafio de como reabrir suas fronteiras e permitir a retomada das viagens internacionais, protegendo ao mesmo tempo a saúde da sua população. A atual coxa de retalhos de políticas e requisitos em constante mudanças de triagens para passagens de fronteiras e saúde tornou incrivelmente complexas as viagens internacionais, deixando as companhias aéreas e agências de fronteiras incertas quanto à validez de resultados de testes e aos passageiros inseguros quanto ao que lhe exigem deles. Não é interessante como os testes têm sido tão variáveis? Sabe, alguns confiam nele, outros não. Então, se os testes são tão problemáticos, então o que traria uma solução? Talvez uma vacina. É. A solução. Um passe comum visa a desenvolver e lançar um modelo global padrão para permitir que as pessoas documentem e apresentem com segurança seus status de Covid-19, quer como resultado de teste, quer como um possível status de vacinação, para facilitar a viagem internacional e a travessia de fronteiras, mantendo ao mesmo tempo suas informações de saúde privadas. Ora, meu jovem, você acha que isso vai ficar no Covid-19 ou haverá algo mais no horizonte? Com certeza outras coisas. E quanto à conformidade com condições ambientais? Sim. Poderia Eu ser? tenho certeza que vai. Para mim é interessante se você... Como você acabou de dizer agora. Se você olhar para o fim para o qual nós podemos estar nos movendo na profecia, e se você tem o conhecimento prévio, então essa solução que eles estão propondo tem que soar um pouco estranho para você. Com certeza. Isso é muito vago, pois está em constante mudança. Qual será o firme fundamento sobre o qual receberemos um passe? Você se lembra que o Instituto Monetário Internacional disse que se nós não estamos gostando da crise do Covid, então nós não gostaremos da crise climática nem mesmo um tio. Certamente. Então, reconhecendo que os países tomarão medidas soberanas quanto à entrada em suas fronteiras e requisitos de triagem de saúde, incluindo exigir ou não testes, ou que tipo de teste exigir. O passe comum
serve como uma plataforma neutra que cria uma interoperabilidade necessária às diversas bolhas de viagens, para que se conectem e para que os países confiem nos dados uns dos outros, alavancando padrões globais. Ora, isso traz o modelo chinês de volta à mente. Há tantos critérios aos quais são necessários nos conformarmos a fim de obter um passe de viagem, e não é somente o Covid-19, é com que frequência você desrespeita o Sim. semáforo, é com que frequência você faz isso ou aquilo com o qual o Estado não concorda, não é? Finalmente, será que suas convicções religiosas poderiam desempenhar um papel ou qualquer Sim. coisa assim? Certamente é só um ponto de partida. É lógico, É. porque não vai ficar somente com o Covid-19. Eles já estão falando do Covid-23. Ora, o Fórum Econômico Mundial é muito ativo em tudo isso. E temos visto alguns discursos muito interessantes que soam como discursos de sociedades secretas. Mas aqui temos uma de suas divulgações. Essas novas iniciativas podem levar as pessoas a viajarem com segurança ao redor do mundo, mantendo seus dados de saúde privados. Vamos ver qual é o plano deles. Esta nova iniciativa pode permitir que as pessoas viajem ao redor do mundo com segurança enquanto mantêm seus dados de saúde privados. O Common Pass é uma estrutura para vincular dados de saúde e teste de Covid-19 com viagens. O Common Pass é uma plataforma que permite que as pessoas coletem de modo confiável e seguro suas informações de saúde, quer seja um resultado negativo do teste de Covid ou, eventualmente, um registro de uma vacinação para Covid, e que gerenciem essas informações, controlem-nas por si mesmas e possam permitir que essas informações sejam usadas para demonstrar que elas tiveram um teste negativo ou foram vacinadas, para embarcar em um avião ou viajar para outro país. Para os países, o Common Pass lhes dá a capacidade de saber com segurança que essa pessoa que deseja visitá-los pode realmente ser admitida em seu país tranquilamente, sem risco de expor outras pessoas no país ao Covid. A plataforma irá informá-lo das regras em vigor no seu destino. Permitirá que você envie o resultado dos seus testes de laboratório. Dará a você a certificação antes do embarque e na chegada. Tudo isso enquanto mantém seus dados seguros. A privacidade é uma parte fundamental da iniciativa. O Common Pass diz que os dados serão compartilhados apenas com consentimento explícito e informado do usuário, e ficará armazenado apenas na fonte, o laboratório, e no telefone do usuário. Se você se colocar no lugar de um viajante, as pessoas querem viajar, mas não querem e, francamente, não deveriam ter que entregar suas informações confidenciais de saúde a todas as companhias aéreas em que desejam voar, todos os países que desejam visitar e todos os aeroportos pelos quais eles querem viajar. E então eu acho que o equilíbrio que precisa ser alcançado é algo como podemos, digamos, dar a um país, a uma companhia aérea, o conforto de que eles precisam de saber que essa pessoa está segura para viajar ou para entrar no nosso país, sem ter que revelar informações confidenciais de saúde. No momento, o Common Pass será testado na África Oriental. Meu irmão, essas informações confidenciais de saúde estão no passe de viagem. E diz, você foi liberado para viajar. E isso é tudo o que o indivíduo no ponto de entrada precisa saber. Mas quais são esses critérios que os habilitas a dizer, você foi liberado para viajar? Hein? Sim, e esses dados vão ser definidos pela organização que mantém esses dados. Certamente. E o critério que se encaixa nesses dados será determinado por quem? Por eles? Por alguém, não é? Sim. Tem que ser por alguém, não será por nós. Ok? Então, será que esse é um sistema de vigilância absoluta? Sim. Sim. Bem, aqui está o presidente da África do Sul. Vamos ver o que ele tem a dizer. Como dissemos antes, precisamos utilizar várias ferramentas em nossa caixa de ferramentas do coronavírus para combater esse vírus. Também podemos usar tecnologia para combater o vírus. Eu apelo a cada um de todos os sul-africanos para se juntarem aos 700 mil sul-africanos que baixaram o Alerta Covid como um aplicativo móvel. O aplicativo Alerta Covid
pode notificá-lo se você foi exposto ao vírus, seja em um táxi, um shopping center ou uma reunião social. E ele faz isso sem compartilhar sua localização ou qualquer uma de suas informações pessoais. O aplicativo não é tarifado pelas redes móveis, então não vai custar nada para você se proteger e proteger os outros. Ao baixar esse aplicativo, você ajuda a tornar o vírus visível e a quebrar a cadeia de transmissão. Nós gostaríamos, portanto, de apelar a todas as organizações para encorajar seus funcionários, para encorajar seus visitantes a baixar o aplicativo quando entrarem em seus escritórios, lojas, escolas, universidades ou outras instalações ou espaços fechados. A África do Sul também foi indicada como co-presidente da iniciativa global ACTA, que está facilitando o acesso a intervenções inovadoras, incluindo vacinas, para todos os países. Os países terão que alocar recursos para que possam ter acesso às vacinas para prevenir a propagação do vírus. Em reconhecimento à capacidade de fabricação de nosso país, uma das principais empresas farmacêuticas do mundo, Johnson & Johnson, celebrou um acordo preliminar com uma empresa local, Aspen Pharmacare, para fabricar e embalar sua vacina candidata. A Aspen tem capacidade para fabricar 300 milhões de doses da vacina candidata em sua fábrica em Nelson Mandela Bay, em Port Elizabeth. Este produto médico que salva vidas será necessário em todo o mundo e será fabricado aqui na África do Sul por trabalhadores sul-africanos. E, obviamente, estamos nos esforçando muito para termos uma boa aceitação do produto que será produzido aqui no nosso próprio país. Isso se soma aos avanços da BioVac, empresa biofarmacêutica local que mantém parceria com o governo sul-africano. A BioVac está em discussão avançada com um fabricante internacional de vacinas, que também possibilitaria a fabricação local de uma vacina para a Covid-19, a fim de garantir o abastecimento suficiente para o nosso país e o nosso continente. Isso diz respeito apenas a viagens? Ele não mencionou outros serviços, compras? Universidades, qualquer coisa. Ora, o que a Bíblia diz? Se não aceitarmos a marca da besta, não poderemos comprar nem vender. Obviamente, o Covid-19 não é a marca da besta, nem a vacina é a marca da besta, mas são pontos de partida. Então temos que encontrar o último ponto onde estamos caminhando, certo? Sim. Tudo está em seu lugar. Então, vamos analisar o próximo ponto. Houve várias iniciativas do que tem sido chamado de Sábado Verde. Aqui temos uma página da internet. O projeto do Sábado Verde foi criada por um professor envolvido em relações com a religião judaica, etc. E ele pergunta: será que não há nada que você possa fazer pelo meio ambiente? Nada pode ser uma das melhores coisas que você pode fazer. Um dia por semana, não faça nada. Tire um dia de descanso semanal. Faça nele um sábado de verdade para você. Não dirija, não faça compras, não construa, vá caminhar, coma com amigos, brinque ou leia com seus filhos, cante, medite. Cada vez mais pessoas percebem a sabedoria de observar um Shabat tecnológico. Uma ruptura de todos os dispositivos com telas. Bogotá, na Colômbia, introduziu domingos sem carros, que a população saboreia. Quando cidades israelitas se fecham para o feriado judaico do Yom Kippur, o dia de expiação, a poluição de óxido de nitrogênio diminuiu nesse dia entre 70% e 99%.
disse que o sábado é um prenúncio do mundo do porvir. Talmud babilônico. Berakot 57b. Eu me pergunto, o que o Talmud babilônico tem a ver com essa questão? Literalmente, se você se importa com o nosso futuro, com o seu bem-estar, guarde um verdadeiro dia sabático de descanso. Isso ajuda a cultivar a comunidade, autodisciplina, paz interior, contentamento, uma arma poderosa na luta contra as deteriorações ambientais e desastres climáticos pode muito bem ser uma tecnologia das eras antigas. Poderia ser meramente uma questão de não se fazer nada? Veja o chamado à ação escrito por nosso fundador e diretor Jonathan Scorch. O sábado em uma era de mudanças climáticas. Ora, o bem comum vai exigir que toda a humanidade chegue a uma concordância comum com relação a esse dia, não é? Para tirar o máximo proveito, todos teremos que trabalhar juntos, não é? Sim. Por ora, como já dissemos, pode ser pontos intermediários. E mesmo nessa proposta tem pontos intermediários. Eles estão dizendo, você pode escolher qualquer dia que quiser. Mas nós vamos ver como isso vai progredir. Mas mesmo aí, eles falam de um domingo sem carro, não é? Também temos o sábado em uma era de mudança climática. Escreveu ele aqui, o mesmo autor. Considerando suas influências amplas e contínua, a religião bíblica e seus desdobramentos oferecem uma solução particular convincente e promissora. O Shabat, o dia de descanso sabático. A guarda de um verdadeiro sábado semanal completo proporciona uma ação efetiva que se pode tomar agora para ajudar a curar nosso meio ambiente. Visto que a maior parte do mundo desenvolvido, fortemente destruidor do meio ambiente, é composto principalmente de monoteístas, o impacto de se eliminar a maior parte das emissões uma vez por semana seria especialmente importante. Interessante, o monoteísmo tem algo a ver com isso. O judaísmo e o cristianismo dizem que o Shabat é uma obrigação. Se realmente acreditarmos que precisamos de mudanças radicais em nossa conduta para fins ambientais, eu certamente creio que sim. Então essas razões não fariam do sábado, em conjunto com todas as outras soluções ambientais, uma obrigação? Agora estamos falando sobre obrigação. Aqueles que são indiferentes à religião desgostam disso, ou se opõem a isso, podem muito bem gritar em desespero por tal abordagem religiosa. Contudo, vale salientar, como os novos valores verdes, como cooperação, cuidado, simplicidade, temperança, respeito pela natureza, se mesclam a esses valores que o melhor da religião tem ensinado por milênios. Se 1 bilhão ou mais de monoteístas e interessados hindus, budistas, povos indígenas, ateus, agnósticos guardassem um Shabat semanal com seriedade a médio prazo, imagine quanta trégua daríamos ao mundo que nos mantém. Um mundo que precisa desesperadamente de um pouco de descanso. Isso é um tema muito comum. E como você já disse, isso une. Mesmo se você for religioso ou não, existem temas que se intersectam, que unem as pessoas. Tanto as pessoas ambientalistas como as religiosas. E o bem comum requer isso. Esse é outro movimento. A Ação Mundial sobre o Clima e a Organização de Saúde, WACO. E diz bem francamente, por causa do bem comum, devemos fazer o que for preciso para reverter a emergência da mudança climática. Assim convocamos todos os governos em todo o mundo para banir o uso de carne vermelha. Também queremos ver menos carros particulares nas estradas e o uso de transporte público deve ser encorajado. Nem é preciso dizer que todas as empresas de combustíveis fósseis devem parar imediatamente as perfurações. Além disso, precisam recriar um novo sistema econômico que seja amigo do ambiente. Sobretudo, precisamos de um dia global semanal, que seja protegido por lei para todas as nações, a fim de dar ao nosso planeta e aos nossos corpos um descanso. E temos 7 anos para fazer tudo isso ou a humanidade será extinta. Martin, essa organização é meio que uma organização paralela.
Não está bem claro exatamente como eles funcionam ou de onde eles vêm. Na verdade é difícil. Parece que se você for pro provedor de internet, não existe o site deles. Mas parece que eles são bem ativos no Twitter, no Facebook. Sim, Nós só estamos colocando isso aí para mostrar que tipo de movimento ou para onde estamos rumando. não é, sabe, uma organização das quais as Nações Unidas falam e todas essas coisas. Mas tem alguns pontos interessantes. Ele está falando sobre uma lei para todas as nações. Ele está falando sobre Um dia semanal um global. dia semanal global. E está dizendo que só temos 7 anos restantes. Ora, realmente devemos parar com essas marcações de tempo, pois nossos telespectadores anti-conspiração vão ter um colapso nervoso. Mas eu espero que ele esteja certo. Vejamos aonde isso está arrumando. Aqui tem mais do que ele tem a dizer. Série Extraordinárias via internet sobre o clima, restaurando um dia global semanal para a fraternidade humana e o planeta. Aqui ele chama isso de Domingos com Zero Carbono. Ele está especificando o dia que precisa de ter esse descanso. Será que existe tal movimento rumo a um descanso Sim, dominical? esses movimentos estão por todo lugar. Aqui temos o Church Times, e este é um artigo sobre o Domingo pelo Clima. 52 domingos para restaurar a criação. Isso significa guardar o domingo toda semana, pois Sim. são 52 domingos no ano. Você se lembra que nós tivemos o Jubileu pela Terra? Sim. Então, isso também está na mesma categoria, junto de todas essas iniciativas aí. Ok. O bispo de Salisbury, o reverendo Nicholas Houghton, escreveu a iniciativa do Domingo pelo Clima, lançado essa semana por igrejas, em conjunto na Grã-Bretanha e na Irlanda, como um recurso brilhante para ajudar as paróquias a atingirem a meta zero de emissão até 2030, fazendo campanha por mais ações governamentais. A iniciativa do Domingo pelo Clima foi anunciada em junho por uma coalizão de igrejas e instituições de caridade que exigem mais ações quanto ao aquecimento global. Este domingo, 6 de setembro, é o primeiro em um ano no qual igrejas individuais são encorajadas a usar seu próprio domingo da criação. O objetivo é que as igrejas na Grã-Bretanha e na Irlanda usem serviços focados ao clima para explorar o link entre razões tecnológicas e científicas para cuidar do meio ambiente. Também há uma campanha para mais ações sobre o meio ambiente do governo e um desafio a congregações a se comprometerem a mais ações a fim de interromperem as mudanças climáticas. A disseminação da iniciativa por todo o ano tem a intenção de torná-la acessível ao calendário e à tradição de qualquer igreja. Mais de 700 igrejas de diversas denominações já se cadastraram. Ora, diz ali, acessível ao calendário e à tradição de qualquer igreja. Está certo isso? Não, não está correto. Como é que podem tornar acessível ao calendário e à tradição de qualquer igreja se alguns guardam domingo e outras não? Mais de 700 igrejas de diversas denominações já se cadastraram. Eu não poderia me cadastrar Para a nós isso. não funcionaria. Não funcionaria para mim. Eu guardo o sábado do Senhor, eles guardam o sábado da tradição. Martin, para concluirmos, nós vemos que a solidariedade está nos levando a um ponto em particular. Ora, para que as religiões possam aceitar isso, precisamos de outra ocorrência climática final. Eles estão falando sobre a construção de um terceiro templo, não é? E a teologia que os jesuítas colocaram aí no mundo para combater a teologia da reforma sobre o anticristo Sim, é que ele fará sua aparição. sim. Ou que o Cristo virá ao templo. E que então ele proclamará o seu reino. E sabemos pelo espírito de profecia que ele vai proclamar que o sábado foi mudado. Foi mudado. Então isso deve acontecer
enquanto essas misturas de coisas estão ocorrendo? Vamos analisar essa questão do terceiro templo antes de concluirmos. Vejamos como eles vão encaixar tudo isso. Aqui temos um artigo sobre o coronavírus e diz: a pandemia como catalisador do primeiro templo. Será que isso quer dizer que a crise do corona pode ser o arauto do terceiro templo? O catalisador para a construção do primeiro templo em Jerusalém foi uma epidemia que ocorreu como resultado da falta de administração de Davi, de um censo nacional. Atualmente, alguns se perguntam até que ponto a pandemia que temos desempenhará um papel na construção do terceiro templo. O tempo e a escolha do local para o primeiro templo no Monte Moriá foram ambos relacionados ao censo de Davi, tendo sido, obviamente, seu filho Salomão quem construiu o santuário. Mas foi Davi quem comprou o local santo em Jerusalém e construiu um altar ali ao Deus de Israel a fim de trazer um fim à epidemia. O que essa gente está dizendo é que deve haver um envolvimento universal, porque a epidemia é universal. Mas essa epidemia só afetou Israel. Sim. Por causa de más escolhas, porque Davi não confiou no poder de Deus para livrá-los de seus inimigos. Ele queria contar seu povo para saber que força tinha. Ele se esqueceu que sua força vinha de Deus. Eu me pergunto se essa gente não está cometendo o mesmo erro. Agora, Martin, esse templo vai ser uma questão importante, não é? Sim, com certeza. Será uma ocorrência climática na Terra. Será que já tivemos um test drive em algum lugar no mundo? Já estão ensaiando Sim. essa iniciativa? Em São Paulo, no Brasil. Aham, construíram um templo? Sim, o Templo de Salomão. Construíram o Templo de Salomão. E será que isso atraiu os líderes mundiais e milhares de pessoas? De todo mundo, peregrinos de diferentes fés se unindo. E podemos dizer que isso é um precursor de outro grande evento que unirá todo o povo do mundo? A questão da solidariedade foi importante Sim. ali? Então, será a questão da solidariedade importante no fim? Então, vamos analisá-lo. Eles discutiram essa importante... Isso já faz um bom tempo, porque foi em 2014 que ele foi inaugurado e essas foram as notícias. Aham. Ouçamos a respeito desse test drive. O Templo de Salomão, nova sede da Igreja Universal do Reino de Deus, foi inaugurado em São Paulo com a presença da presidente Dilma Rousseff e de dezenas das autoridades mais importantes do país. O santuário é o maior do Brasil, um dos maiores do mundo. O bispo Edir Macedo. São esperadas mais de 15 mil pessoas. A fachada principal do templo, um mosaico de pedras trazidas de Hebrom, da altura de um prédio de 18 andares. Em seguida, a saída da Arca da Aliança rumo ao novo templo. Como faziam os sacerdotes no passado, bispos e pastores carregam a arca. Dentro dela, os símbolos da fé cristã e as tradições do povo judeu. O cortejo é acompanhado por milhares de pessoas. Clarins anunciam a chegada da arca. A arca é recebida no salão principal, numa nave para cultos com espaço para 10 mil pessoas, completamente lotada. É uma réplica da arca usada no passado para guardar as tábuas dos 10 mandamentos, a presença de Deus em todos os povos. A presidente assistiu a todo o culto. Ao fim da cerimônia, Dilma visitou outras áreas do templo, dedicadas à preservação da memória das 12 tribos de Israel, e tirou várias dúvidas. Cada vez que eles paravam, eles voltavam tudo isso a fazer. Depois, conheceu a representação do tabernáculo, usado por séculos no deserto para a adoração a Deus. Antes de ir embora, a presidente falou da importância do Templo de Salomão. É uma casa de oração. E uma casa de oração é uma casa de paz, é uma casa de harmonia. Então ela tem uma importância
muito grande para o Brasil, no sentido de que ela representa, simboliza valores. O colombiano que planejou a viagem por 2 anos diz que é um privilégio estar aqui. Tem uma luz, uma coisa muito forte. Eu sentia a presença de Deus. Essa é uma das caravanas de peregrinos vinda da África. Aqui há pessoas de diferentes países, gente que saiu do interior e está viajando há 4, 5 dias para chegar aqui e conhecer o Templo de Salomão. Os fiéis se aproximaram do altar. Esse foi um dos momentos de maior emoção. A cerimônia reuniu representantes de diferentes religiões e de todas as partes do mundo. Que desce como fogo. Um prenúncio das coisas por vir? Pode ser. Todas as nações reunidas? É interessante que ela disse que a arca continha símbolos do cristianismo e do judaísmo. Embora originalmente não contivesse nada a não ser os 10 mandamentos, o pote de maná e a vara de Arão. Mas nós estamos no caminho de tempos muito fascinantes. Isaías capítulo 66, versículo 5. Ouvi a palavra do Senhor, os que tremeis da sua palavra. Vossos irmãos que vos odeiam e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem, seja glorificado o Senhor para que vejam a vossa alegria, mas eles serão confundidos. Em Mateus 10, 22, nós lemos, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu creio que o mundo está em um trem expresso rumo ao desastre. A nova educação não é nada senão uma educação jesuíta universal. A nova solidariedade é uma solidariedade em princípios que você não encontrará na Bíblia. E as regras e as regulamentações que governam essa nova ordem mundial, esse bem comum, serão tais que contradizem diretamente a lei de Deus. E o povo de Deus terá que tomar uma decisão. Ou nos sentaremos solidários, ou temos um Deus, uma fé, um batismo. Essa é a nossa escolha. Amém. Oremos. Pai Celeste, estamos vivendo nas pontas dos dedos dos pés da estátua de Daniel. E tudo o que falamos está nas mídias e nos jornais. Tudo o que está escrito nas profecias está retratado nas telas em que as pessoas assistem diariamente. Que o Deus de todo o consolo esteja conosco, ao nos aproximarmos dos últimos momentos da história da Terra, e que sejamos capacitados, por sua graça, a tomarmos a decisão correta, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo. Para se inscrever, clique aqui. Clique no sininho para receber notificações. Para assistir o próximo vídeo, clique aqui.